Que Olá, honra, que satisfação. tudo bem? Beleza? Tudo bom, Edgar? Tudo ótimo, Pô, tudo um bem. prazer enorme estar conversando contigo. Tu tem noção do que está sendo para mim, hein? Que legal. Imagina, é um Sejas, prazer para mim também. sejas, obrigado. Sejas muito bem-vindo, então, aí mais uma edição. Essa, por sinal, mais que especial, porque é a edição de número 50, Edgar. Opa, Edição de número 50 aqui do uau. Entrevistas de Atitude. Feriado aqui no Rio Grande do Sul, né? O clássico 20 de setembro, mas estamos nós aí para conversarmos então com o maior Guitar Hero do Brasil. Olha, obrigado. Que legal. Eu Hoje estava mostrando aqui, é Revolução né? Farroupilha, né? Evolução Farroupilha, exatamente. Sabendo. Estava mostrando aqui para os nossos telespectadores um Olha, que registro. legal. É recente, né? É recente. Esse É, aqui foi do Ira Folk, que vocês tocaram em Caxias do Sul. sim, que legal. Muito bem, então, para quem está chegando agora, por aqui, Karina Faria, mais uma edição, então, do Entrevista de Atitude, com o meu ilustre, então, convidado, o senhor Edgar Escandurra, com alguns aí saindo do forno, uma turnê, então, aí, para celebrar os 40 anos da banda. Olha, com certeza, esse é um ótimo momento para conversar, como eu disse antes, com o maior Guitar Hero aí do Brasil, o senhor Edgar Escandurra, da maior banda brazuca de todos os tempos, que é o Ira. Uau, muito obrigado, que legal. Por 10 anos eu estive à frente do programa Atitude e, para quem sabe, acompanhou meu trabalho, sabe o quanto eu me emocionava e me emociono quando falo de Ira, né? Eu colocava o som do Ira, tanto de cá também trabalho solo, eu aumentava o som a toda, né, na interna, era só eu, né? Estourava as caixinhas do estúdio, né? Que legal. Mas, gente, deixem então seus coraçõezinhos, vão aí deixando suas perguntas, que no decorrer a gente vai, então, trocando essa ideia com o Edgar, tá? Bom, começando aqui nosso bate-papo, eu queria voltar em especial um pouquinho à década de 60, Edgar, conversar contigo, tá? Que eu sei que tu tem um apreço muito especial, né, à década de 60. Falar aí do passado é um lance que te dá muito prazer, né? Tanto que no período aí da pandemia, tu abriu um canal, né? Abriu um canal no YouTube. Tá cortando um pouquinho aqui, ó. Vou riscando. Deixa eu só ele voltar aí. Travou um pouquinho. Vocês vão me avisando aí, gente. Cadê o Edgar? Travou um pouquinho aqui com a nossa conexão. Peraí. Travou. Vou chamar ele de novo. Não dá nada. Acontece. Peraí, ó. Edgar, tá me ouvindo? Edgar, tá me Sim, sim, ouvindo? tô. Você tá me vendo? Sim, é que travou um pouquinho aqui. Peraí. Sim, sim, é. Tá. Posso falar? Pode, pode. Então, falar dos anos 60 para mim, além de ser a década que eu nasci, né, eu acho que é uma referência de muitos heróis da música para mim, né, que eu tenho até hoje. Então, eu ainda vejo um frescor nessa geração dos anos 60, sabe? Eu ainda tenho descobertas incríveis de sons que eu ainda acho, em pesquisas e tal, que ainda me fascinam, né? É claro que depois vem 70, 80, 90, até os dias de hoje é tudo fantástico dentro da arte, dentro da música, né? Mas eu tenho essa referência muito grande com os anos 60, também por causa dos meus irmãos, né? Meu irmão e minha irmã, né? Meu irmão tocava quando eu era criança, então eu ficava vendo meu irmão tocando nos anos 60. Então chegava em casa discos do Jimi Hendrix, já no finalzinho dos 60, Led Zeppelin. Então, isso para mim, com 5, 6, 7, 8 anos de idade, era uma loucura, né? Eu escutava aqueles sons de guitarra que eu não sabia como é que ele conseguia fazer, como o Hendrix fazia aqueles
timbres malucos e tal. Então, desde pequenininho, aquilo acabou entrando em mim e eu já sabia o que eu ia ser desde essa época, né? Por isso que musicalmente é importante, historicamente também para mim, né? Que O meu maravilha. começo, realmente, eu comecei na música quando eu nasci, praticamente. Então, eu valorizo muito essa era, né? Essa época de 60. Entendi. E dá para se dizer, ou melhor, eu ia fazer uma dessas últimas perguntas, mas já que tu se remeteu aí, em especial de Jimi Hendrix, qual foi o teu primeiro disco até então que tu chegou a comprar? O primeiro disco que Chega a eu, te lembrar. o primeiro disco que eu comprei foi justamente o Jimi Hendrix, acho que foi o A Real Experience. Tinha uma loja em São Paulo chamada Sears, que era uma loja bem grande, assim, na verdade, que era uma loja que hoje até virou um shopping, o Shopping Paulista, aqui no começo da Avenida Paulista, aqui em São Paulo. E era uma loja americana que tinha tinha uma parte de vinis, né, muito legais, e tinha até, inclusive, uns importados. E tinha o A Real Experience, que eu comprei de aniversário pro meu irmão, quando ele fez 17 anos. Eu tinha 7 anos. Quer dizer, eu não, Caramba. alguém me deu dinheiro para eu comprar, né? E, Uhum. e eu lembro muito bem desse disco, de comprar na loja, de entregar para o meu irmão, da gente ouvir bem alto, né? Naquele som precário que a gente tinha, mas dava para ouvir no talo, né? E espetacular, né? Assim, uma coisa inesquecível. Agora, o meu primeiro disco que eu ganhei era um disco do Elvis Presley, Uau, chamado opa! chamado Saudades de um Pracinha, que na verdade é um filme, né, do Elvis, né? Que ele é Sim. militar e tal, né? Tem algumas músicas que eu lembro até hoje de ouvir quando eu tinha 6 anos de idade. Né? Esse foi o meu Caramba! primeiro disco, que era meu, assim, sabe? Meu, esse é É meu só meu, é mesmo, só né? meu. Que maravilha! Olha, para quem está chegando agora, então, no entrevista de atitude especial desta terça, Edgar Escanduva. Daqui a pouco a gente vai passar todo o serviço aí. Os caras estarão, então, se apresentando no próximo sábado em Porto Alegre, no Araújo Viana. Depois a gente passa mais detalhes aí. Agora, década de 70. Vamos pular um pouquinho aqui. Em 77, tá? Teve um choque musical, tá? O rock estava indo aí para um caminho e, obviamente, tu estava bebendo muito, né, da vertente da veia punk na época. E falando... Tá me ouvindo bem? Tô, claro. Tá. E falando em turma punk, né, vamos dizer assim, como é que vocês... Como é que foi? Teve algum tipo de preconceito, né, até então? Porque dá para se dizer que os punks da época, se tratando de Brasil, eram um pouco chatonildos, né, Edgar? Olha, pra gente ir lá para 77, como você disse, né? Eu Tá. acho que existiam bolhas, né? Bolhas, assim. Eu acho que ninguém sabia da existência de outras pessoas. Eu não sei, eu acho que talvez a galera da Vila Carolina, né? Do pessoal da Zona Norte, aqui em São Paulo, né? Eu acho que tinha uma conexão, era uma turma e tal. Agora, eu era, assim, um estranho no ninho, ouvindo punk rock numa escola que todo mundo ouvia rock progressivo, né? Ouvia muita MPB, né? Os anos 70, poxa, era Milton Nascimento, Chico Buarque, Fagner, Loborges, Beto Guedes, né? Isso aí eram meus amigos de escola, principalmente que eu já tocava violão e tal, pediam muito para eu tocar essas músicas, sabe? Dessa moçada, dos mineiros, né? Da turma brasileira e tal. E quando eu ouvi o punk rock foi através de um disco chamado A Revista Pop Apresenta o Punk Rock, que foi um disco que saiu justamente em 1977 no Brasil, né? Que era uma coletânea que tinha Sex Pistols, tinha The Jam, tinha Ultravox, tinha algumas bandas bem importantes dessa primeira cara do punk, né? Aí foi assim, aí você começa a descobrir uma identidade, essa identidade punk com um amigo, com uma pessoa, alguma pessoa que estudava num outro período da escola, às vezes estudava no noturno, mas era muito isolado, assim, porque existia um preconceito, não dos punks em si, mas da moçada toda com o punk. Existia aquela ideia de que era uma música de quem não sabia tocar, né?
que é aquela música que era só 2 acordes. Porque a gente não pode esquecer, porque antes do punk o que estava tocando era o rock progressivo, que os caras todos eram excelentes músicos, tudo, as músicas tinham referências de música erudita, etc, etc, né? Então o punk com aqueles 2 acordes, aquela coisa simples, teve um nariz torcido de muita gente, né, que achava que aquilo era uma música menor e tal. E aí depois foi a vingança dos punks, né, que começaram a torcer o nariz pro progressivo, tudo, né, para aquela música chata que não acabava nunca, músicas longas, né? Solos de bateria, solo de guitarra, solo de teclado, solo de tudo, né? E o punk era aquela coisa direta, né? Eu me apaixonei pelo punk, principalmente por bandas como Sex Pistols, The Clash e The Jam. Né? Esse trio realmente me pegou na minha veia mesmo, sabe? Assim, essa sonoridade, o jeito de cantar, o som da banda, aquela unidade que tinha, sabe? Baixo e guitarra tocando juntos, assim. Tanto que eu fiz minha banda chamada Subúrbio, né, em 77, que já tinha essa influência punk, ao mesmo tempo que a gente tocava ainda um Led Zeppelin, sabe? Era aquela encruzilhada musical, sabe? Ainda tinha um pouquinho da herança do começo dos 70, né? Pegando essa nova geração que estava surgindo com o punk. E esse encontro que depois acabou ocorrendo, tipo, encontrando com o Nazi, foi meio que um encontro de almas na época, que deu um boom, e que deu super certo. Exato, no mesmo colégio, né? Um colégio de São Paulo, na Vila Mariana, a gente estudava. Aí sempre falava assim, olha, tem um cara, eu estudava de tarde, ele estudava de manhã. Falava, tem um cara de manhã que gosta desse mesmo som que você gosta, né? E um dia eu fui apresentado para o Nazi. A gente estava, acho que foi assistir um documentário, inclusive, chamado O Punk na Terra do Tupiniquim. Que eu fiquei até meio frustrado, fiquei meio frustrado na época, eu achava que ia ter um monte de som, e era uma colagem de imagens, era uma coisa mais experimental, assim. Mas daí na saída desse filme, que é no teatro, no teatro do Museu do MASP, na Avenida Paulista, aqui em São Paulo, né? Eu saí com um amigo meu e encontrei com o Nazi e com o Regis Tadeu, que hoje é um jornalista e tal. Grande Regis Tadeu. Que tocava comigo bateria, sabe? Que tocava comigo bateria. Aí que me apresentaram, falou, esse Nazi, ele tem um monte de discos punks, não sei o quê. Daí a gente fez esse primeiro contato. Aí em 77. Aí em 79, tinha um festival em São Paulo, de um colégio Objetivo, que fazia um festival que movimentava todas as unidades do Colégio Objetivo e parava São Paulo, assim, sabe? Lotava o ginásio de Ibirapuera, era uma coisa super importante e tal. E minha namorada, na época, estudava no Objetivo. Então a gente se inscreveu com uma música e eu convidei o Nazi para cantar. Para cantar. E ele mandou super bem, assim, teve uma performance super louca, sabe? Rolava no chão, enfiava a cabeça no bumbo, fazia 1000 caras e tal. A gente parou de se ver um pouco, deu 2 anos, em 81, pintou o Ira. Aí veio o Ira. Aí tudo mudou de fato, né? Aí não parou mais, né? Não parou. Gente, peraí, vamos com calma aqui com as perguntinhas aqui, que a gente já vai atender todo mundo aqui. Eu vi que, por relance, uma pergunta aqui do telespectador ouvinte nosso aqui do Rio Grande do Sul, o David, perguntando se tu chegou a conhecer nesse meio tempo aí o Júpiter Maçã, o nosso saudoso aí, Flávio Basso. Claro, conheci o Júpiter. Conheci o Júpiter nos anos 90. Numa viagem minha para Porto Alegre, tinha um lugar, acho que é o Garagem Hermética, se não me engano. Garagem Hermética! Isso é antigo pra caramba! Eu encontrei com ele, ele me deu o disco, acho que é aquele primeiro CD, que tem Miss Lexotan, que tem algumas músicas, inclusive uma música que o Ira gravou, né? Ele me deu esse disco, e depois de um tempo ele veio para São Paulo, ele me procurava. Eu lembro naquela época existia um negócio que chamava Bip, né? Que era antes do celular, né? Era um aparelhinho que colocava na cintura, né, e bipava. Aí né? Você ligava para um telefone, mandava uma mensagem, a pessoa escrevia essa mensagem e escrevia nesse teleprompter.
Teleprompter? Não, tem Teleprompter. outro nome. Tem outro Não, nome. era um videozinho e a mensagem vinha tipo em forma de texto, né? Isso, vinha em forma de texto. Aí o Júpiter vinha para São Paulo, ele me mandava umas mensagens assim: estou em São Paulo. São Paulo é enorme, né? E aí? A Sim, gente não se aonde? encontrava nunca, assim, né? E ele é um cara brilhante, conheci, sim, conheci o Júpiter, conheci Miranda, conheci, pô, Biba Meira, toquei com ela, né, no Amigos Invisíveis, o De Fala, o Edu, pô, essa galera toda aí, maior respeito por essa cidade e Ah, pela música que sai daí de vocês, né, incrível. pô, que legal. Fui no show em Eloy Mendes, mas meu filho ficou com febre e aí tive que ver o show da janela do quarto do hotel. Que showzaço, viu? A Vânia Perez comentou aqui. Tem dessas histórias. E tem um áudio em especial que eu queria reproduzir aqui, que é de um amigo super fã, tá? Aqui de Antônio Prado, inclusive. Eu vou relatar aqui por cima, ele encontrou com vocês há muitos anos atrás, no aeroporto, indo para o Japão. Uau! Olha Sim. só. E na época, ainda as máquinas fotográficas, né, do rolo, aquela coisa toda. E o áudio dele é sensacional. Quero ver se eu consigo reproduzir para te ouvir. E ele louco para tirar uma foto contigo, né, Edgar? E adivinha? Faltou o Tirou? filme. Não, faltou o filme. Dançou. Ele ficou emputecido, né, cara? Disse, quer ver que isso aqui vai dar pau, dito e feito, não conseguiu tirar aí uma foto contigo. Que pena, que pena. Que loucura. O Bruno Pelim, grande, é fã number one, assim, tô pra conhecer um outro cara tão, assim, que é fã teu, assim, me mandou vários relatos aqui, que viu inúmeros shows teus, falou do Invisível DJ, que a gente vai estar falando, vários, inúmeros shows. Que legal. maravilha. Massa. Edgar, um abraço aqui de Passa Quatro para você, o Caco. O pessoal perguntando aqui o seguinte, como era fazer rock, em especial quando estávamos passando pela ditadura, Edgar? Olha, existia censura, né? Mas ela já vinha dando sinais de fraqueza, né? Existia censura, ela era forte, ela censurava. A gente teve músicas censuradas, o Ira, porque tudo que você tinha de música, se tinha algum projeto, alguma coisa, tinha que passar pelo departamento de censura. Então, mas não chegaram a ter disco riscado por prego, né? Isso, a gente não chegou a sofrer esse tipo de censura, mas eu tenho amigos, bandas que tiveram isso daí, e às vezes eram censuras, não eram nem da censura oficial, às vezes a igreja censurava. Tem casos, por exemplo, Camisa de Vênus, parece que tem discos que o padre era o cara mais importante da cidade, ele pegava o disco e riscava, sabe, para não tocar no rádio e tal. A gente pegou assim um começo da abertura política, mas ainda existia censura. Censura um pouco burra, porque às vezes eles pegavam um verso de uma letra que eles achavam alguma coisa questionável, tal. Aí você mudava às vezes um artigo, mudava uma palavra nesse mesmo verso e mandava de novo, eles aprovavam, sabe assim. Então era uma Acho que eles se sentiam um pouco inseguros quando eles não entendiam uma letra, então eles falavam assim, é melhor censurar. A tal falta de interpretação, né, Edgar? Isso, mas a gente não sofreu muito isso não. Eu acho que eu faço parte da primeira geração a ter um respiro de abertura política, né, na música. Acho que o punk foi importante, inclusive, na movimentação da abertura política, né, da reabertura para o Brasil, por causa justamente das letras contestatórias, né, do protesto na letra. Eu acho que coincidiu com o anseio popular, né, de fim de censura, de poder votar novamente. Você vê, mesmo assim demorou um bocadinho para a gente votar para presidente, né? Isso aí, eu tô falando de 81, 82, a gente só foi votar em 87, se não me engano, né? Então, foi uma coisa bem devagarzinho, assim, mas a gente enfrentou. A gente teve uma música censurada, chama Não Pague Pra Ver, por causa de um verso erótico.
que era a sensação de ter meu corpo entrando no seu. Aí os caras censuraram. Daí a gente mandou a letra de novo, a sensação de ter meu corpo ao lado do seu. Daí passou, sabe? Que loucura. Aquele... Que sobra para hoje, então, né, Edgar? Imagina, né? Isso aí não é nada, né? Isso aí parece a letra da freira, né? Da irmã, né? Isso aí, da freira. Os tempos são outros, né? Ainda bem, né? Pô. Total. Me dá licença. Espera aí. Eu tenho uma acústica aqui. O Fábio Oliveira aí tá... Abraço aí do Fábio Itaquera, São Paulo. Tá mandando um abraço aí pra ti. Valeu. Abraço, Edgar. Sou muito fã de você. Gostaria que o Ira ia pro Rock in Rio 2022. Seria tão bom. Pois é. E aí? Faltou mesmo, né? Faltou. Eu acho que sim. Faltou rock também, né? Eu acho, pro Rock in Rio, né? A quantas edições está faltando o ADQ principal do Rock and Roll na edição de Rock in Rio, né? Eu entendo também que eu acho que como esses festivais são para muita gente e não tem muito uma característica, é um público mais popular, então tem uma tendência mais pop dos artistas que eles chamam, né? Eu acho que o rock, dentro dessa área mais pop, mais popular, tá um pouco fraco mesmo, né? Não tem muitos nomes. Você vê o Maneskin, né? Por exemplo, uma banda que veio, fez um show espetacular, né? Fez um show excelente, pelo menos eu vi na televisão, achei o máximo, tal. Eu acho que é bacana que tenham novos nomes, que tenham essa força toda para os contratantes, para os empresários do Rock in Rio perceberem para o próximo que o rock está num momento bacana, que dá para chamar, sabe? Que não precisa ficar só na música pop, né? Pode chamar uns artistas mais estranhos até, sabe? Uma coisa mais experimental, mais psicodélica. Não precisa ser tudo sucesso, sabe? Não precisa estar todo mundo lá pagando pau, assim, cantando junto, né? Que é uma mania agora que existe, né? O show virou um grande karaokê, né? Então é legal as pessoas ouvirem, às vezes, um artista que não conhecem, sabe? Eu acho que tem essa cara. É importante o festival também ser um meio de informação, sabe? Não só celebração do artista favorito, sabe? É legal trazer gente nova. Vale a pena. Eu investiria. Isso mesmo. Pois é, isso mesmo se remete a uma outra pergunta que eu ia fazer para ti, justamente por isso, porque a gente está em um determinado momento, né, Edgar? Opa, tá aqui, ó. Que o... Tem espaço? Tem, mas ao mesmo tempo tem esses grandes festivais que de fato não dão abertura para essa nova geração, entre aspas. No teu ponto de vista, tá? O rock, ele está absorvendo de novas fontes e ele viria à tona novamente, como foi lá tempos atrás? Olha, ou isso é saudosismo da nossa parte? É um tempo que já passou? Eu não sei, eu acho que ainda pode surgir, porque eu acho que o rock ainda é uma ferramenta de expressão importante para o jovem, né? Mas eu reconheço que existe uma cena muito forte na música eletrônica. Não necessariamente, quando fala música eletrônica, as pessoas já pensam no 4x4, numa pista, num clube, tocando techno. Não. A música eletrônica tem várias vertentes, né? E a gente percebe uma força muito grande, né? Com nomes, com uma juventude muito voltada para esse tipo de som. Eu acho que o rock agora ele tem concorrentes fortes, que talvez até 20 anos atrás não tivesse tantos assim, né? E eu acho que faz parte da evolução, né, da tecnologia, sabe? Às vezes a pessoa, num computador ou num teclado, consegue sons que a guitarra talvez não reproduza, né? Então acho que é o casamento deles. Eu acho, sabe, uma dupla que eu acho, infelizmente terminou, mas eu acho que o Daft Punk... Muito bom.
que é espetacular, que eu acho que para mim são os melhores discos dos últimos 20 anos, são todos os discos do Daft Punk. Eu acho que eles estavam indo para esse caminho, né? O último disco do Daft Punk é um disco orgânico, né? Com guitarra, baixo, bateria, teclados e tudo, né? Então acho que esse encontro do rock com a música eletrônica, com a música, às vezes, regional, com a música... até mesmo tu surfou, né, Edgar? Até mesmo tu, num certo momento da tua carreira, tu surfou, né, nesse momento eletrônico, né? Nossa, eu fiquei maluco com a música eletrônica, porque eu não ouvia guitarra na música eletrônica que eu ouvia nas pistas, sabe? Eu falei, cara, eu tenho que entrar nesse meio aí e botar minha guitarra para funcionar, né? E fiz vários discos com Benzina, né? Com um projeto de música eletrônica chamado Benzina, que já era essa coisa, eu chamava de orgânico eletro-rock, quer dizer, essa mistura orgânica com as programações, sabe? Com a bateria tocada mesmo, com o baixo tocado de verdade, com a guitarra e com os programas, né? Com as programações e tal. Então, eu acho que aquele rock que a gente tem, aquela ideia romântica do power trio, lá, eu acho que talvez vire uma música, um estilo musical como o jazz como o blues também sabe? Como o samba, sabe? É um ritmo muito forte que está na veia de todo mundo. Então, acho que quando tem um show de uma banda de rock, vai lotar o estádio, sabe? As pessoas vão também. Assim como vão também quando vem uma cantora com um projeto que é meio eletrônico, que é meio funk, que é tudo. Acho que agora abriu um espaço muito grande, um leque, sabe? Antes o rock era a única grande meio de comunicação da juventude. Acho que hoje não é mais. Existem vários outros. Que eu não vejo problema nenhum, não. Eu acho que tem lugar para todo mundo, né? Tem lugar para todo mundo. Tem palco para todo mundo. Exatamente. Nesse meio tempo, né? Para quem está chegando agora, entrevista de atitude comigo, Karina Faria, e o meu convidado especial aí dessa noite, senhor Edgar Escandurra, o Ira, estará então tocando aí, celebrando os 40 anos de carreira no Auditório Araújo Viana, no próximo sábado em Porto Alegre. Nossa. Uma realização então da agência Cigana e Opus Entretenimento. Todos mais que convidados intimados, ingressos já acabando, tá? Só para avisar vocês, então, galera de Porto Alegre e arredores, agilizem o seu devido ingresso. Tem uma questão aqui, Edgar, que eu queria trocar uma ideia contigo em relação ao seguinte, ó, tocou bastante tempo, então, com o grandioso Arnaldo Antunes, né? O grandioso Arnaldo Antunes. E como era essa relação aí de vocês, em especial com o Titãs? E quem eram os Tilt? Nossa, agora você me pegou, hein? Tilt, olha, é a lembrança... Então, aí, todos eram muito amigos, né? Porque todo mundo começou meio próximo. O Ira é um pouquinho mais velho que Titãs, que o Traje, que Mercenárias, né? Que outras bandas que tinham na época. Um ano só, né? A gente começou em 81, oficialmente 81, mas a gente começou a fazer show mesmo em 82, quando essas bandas começaram também. Então é mais ou menos da mesma turma. O Tilt era as iniciais de Titãs, Ira e o Traje a Rigor. E a gente buscava fazer shows juntos. E era uma coisa muito romântica, muito sonhadora. Tipo assim, a gente combinava que os cachês iam ser os mesmos, sabe? Que ninguém ia cobrar mais. E que se não pagasse ninguém me tocava. Tinha uma espécie de cooperativa, né? Que também entrou nessa cooperativa As Mercenárias, que era uma banda das meninas, que eu tocava a batera, né? Também entrou nessa turma. Mas aí logo depois veio a Warner, né? E contratou todo mundo. Aí a cooperativa se desfez e cada um cuidou da sua própria carreira, né? Mas foi um começo bem legal, Tilt. Boa lembrança. Edgar, dá para ver agora que uma certa emoção se remeter em especial à década de 80. Foi realmente a década de ouro, Edgar? Eu acho que a década de 80 foram os nossos anos 60, vamos dizer assim, né? Os anos 60 de uma geração, assim, eu falo isso porque eu sou muito ligado aos anos 60, mas eu acho que eu percebo nos anos 80 essa força muito grande mesmo, essa marca.
Acho que tem aí a abertura política, que foi uma coisa importante, então essas bandas tiveram mais espaço para poder passar a sua mensagem sem a censura, né? Uhum. Eu acho que é um momento também que o rock brasileiro ganhou mais corpo, com mais poesia, com letras autorais, né? Começou a surgir um mercado que o rock, até então, até os anos 80, o roqueiro, como diz a Rita Lee numa música, né? Roqueiro brasileiro sempre teve cara de bandido, né? Então tinha um preconceito, né? Tinha um preconceito grande com rock, com um músico de rock, né? Que era um maluco, era um vagabundo, um drogado. Tinha uma razão em tudo, mas assim, a partir dos anos 80, acho que começou a se ver o rock com uma música importante, com uma música que não era uma música marginal, né? Pais começaram a comprar guitarras para os seus filhos, né? Começaram a acreditar no potencial dos artistas que estavam aparecendo. Bandas brasileiras enchiam ginásios, né? As rádios, começaram a surgir várias rádios especializadas em rock, né? E dando um destaque muito grande para as bandas nacionais. Várias gravadoras começaram a olhar para o rock. Vamos dizer que o rock foi moda, né? Foi moda nessa época. Foi uma moda que durou seus 10 anos, assim, como uma coisa muito forte. Depois foi se diluindo um pouco, como é normal, né? Mas foi realmente uns anos de ouro, né? De todo mundo. O começo sempre é um momento muito marcante para todo mundo, né? Quando você começa. E todo mundo estava começando, né? Eu lembro em 83, eu entrei num estúdio pela primeira vez, né? Em 1983. E eu não sabia, não sabia como funcionavam as coisas. Nunca tinha visto um afinador na minha vida, um afinador de guitarra. E era tudo assim, todo mundo engatinhando, né? Então isso aí é um momento espetacular, aqueles primeiros shows. É muito marcante na história de uma banda, né? Para mim, os shows mais importantes da carreira do Ira, se for falar 5 shows, com certeza 2 são dessa fase, sabe? Não é nem Rock in Rio para 200 mil pessoas, mas é aquele show para 50 pessoas no clubinho, quando ninguém se conhecia direito, sabe? É muito importante. Anos 80 realmente é marcante. Uau! Edgar Sandurra, meu convidado especial aí do Entrevista Atitude. Sábado tem Ira em Porto Alegre, no Auditório Araújo Viana, gente. Vamos aqui, continuando aqui. Tem perguntas? Tem inúmeras. Inclusive, o pessoal perguntando aqui, se tratando de rock gaúcho, né? Que a gente está falando em década de 80. Tu tem alguma banda em especial que tu querias falar? Alguma especial aqui do Sul? Olha, a banda, para mim, muito marcante dos anos 80 era o The Fala, né? The Fala. Na época, um trio, né? Que era o Educar. O Educar, a Biba Meira e o Carlo. Era um trio, né? Na época era o Carlo que depois saiu, depois entrou uma outra galera, o Flu, né? Aí tem uma outra turma que fez uma formação até mais clássica, né? Do The Fala, né? Acho mais histórica, né? O Castor Daut. Isso aí. O Castor, né? Essa turma toda aí foi muito importante. Mas eu conheci o The Fala como um trio. E acho que eles abrir o show do Ira, quando a primeira vez que a gente tocou em Porto Alegre, 85 foi. A gente tocou num lugar chamado Taj Mahal. Carlo Pianta. Isso aí, Carlo Pianta. E era muito legal, eles tinham uma coisa tribal, uma coisa rítmica. E ver a Biba tocando é o máximo, né? Porque ela tocava pra caramba, toca até hoje. Baixinha e toca horrores, né? Baixinha. Ela tocou comigo. Eu fiz quando eu fiz os shows do Amigos Invisíveis, do meu primeiro disco solo, isso 89, 90, era uma banda bem audaciosa e pretensiosa, assim, eram 2 baterias, né? E ela era uma das bateras, né? Era uma banda muito grande, tinham 3 guitarras, tinha um backing vocals, a Biba,
e o Cláudio Fontes, que é um batera amigo meu aí de São Paulo, e a Biba destruindo, né? Como sempre. Que maravilha. Então tem essa lembrança. Pelo Miranda, eu lembro de uma banda chamada Urubu Rei, tinha outra chamada Taranatiriça. O Tara na tiriça. E teve um festival, acho que era o aniversário da rádio. Tinha uma rádio aí de Porto Alegre, uma rádio grande. Assim. Ipanema. Não, Ipanema era a Rádio do Coração, que era uma rádio bem alternativa, mas era uma rádio mais pop e tocou todo mundo no Gigantinho. Aí eu tive contato com Miranda, isso aí, 85, 86, se não me engano. Por favor, gente, me ajudem aí, que agora deu um branco aqui na tia Karina aqui. Era uma rádio mais pop, como se fosse, sei lá, Rádio Cidade ou Jovem Pan. Uma rádio mais forte, assim, mais pop, né? Certo. Tanto que tocou Legião, tocou Ira, tocou várias bandas gaúchas no Gigantinho. Atlântida? Não era Atlântida? Atlântida. Tá, beleza. Obrigada. Boa. Inclusive, tu falou nesse line-up de bandas, aqui tem uma historinha que quero passar para ti aqui do nosso amigo, escritor. Em setembro ou outubro de 85, o Ira iria fazer o primeiro show em Porto Alegre. Justamente na PUC, onde eu estudava. Era uma quinta-feira e eu tinha prova de sociologia bem na hora. Fiz a prova em 5 minutos, escrevendo um monte de besteiras só para não entregar em branco. E corri para o salão de atos. Assisti todo o show na boca do palco e cantei todas as músicas que sabia de cor. Eu tinha 18 anos e a gurizada gritava: tolices, tolices. Tolices, olha que Caramba. legal. Então, eu acho que, na verdade, é esse show que o The Fala abriu. Show na PUC, no Teatro da PUC. Acho que talvez tenha sido esse show que teve a abertura do The Fala. É um show histórico, nossa, inesquecível, maravilhoso, né? Muito legal, bons tempos. E Tolices, olha que legal, que acho que já tinha as músicas, era o nosso primeiro disco, né? O Mudança de Comportamento, que tocou muito em Porto Alegre, tocou muito no Sul. Sabe, meu pai é gaúcho. É mesmo? Meu pai tá no céu, né, meu pai, mas ele nasceu em Bagé, meu pai. Mas, Galdério, tio! Lá da fronteira. E nessa época dos anos 80, eles moravam em Bagé. Sempre moraram em São Paulo, né? Mas, de repente, meu avô, que era gaúcho, faleceu e meu pai foi lá cuidar de umas coisas lá. E eles moraram em Bagé, meu pai e minha mãe. E esses shows que o Ira fazia nessa época, em Porto Alegre e tal, meus pais vinham de Bagé e eu passava uma vergonha, porque eles faziam faixas, sabe? Assim, faixas, salve o Ira, sabe? Umas coisas assim. Eu ficava morrendo de vergonha que quando eu olhava no meio da plateia, tava meu pai e minha mãe com uma faixa no Gigantinho, sabe? Assim, uma coisa engraçada. Mas eu tenho essa ligação com o Sul, também tem isso, né? Eu tenho minha tia, a irmã do meu pai, mora em Porto Alegre, tia Terezinha. Eu tenho um sangue gaúcho também. Em 2017, agora só fazendo agora que eu me lembrei, em 2017, o Ru, né, tua banda do coração também, que eu sei, tocou em Porto Alegre, né? E aí tu veio assistir um show aqui, né? Sim, foi? Eu não consegui ver em São Paulo, não vi no Rock in Rio, né? Eu fiquei indignado, né? Que eles tocaram, vamos dizer, naquela coisa de ordem de bandas, eles tocaram antes. Eles tocaram antes do Guns N' Roses, né? Eu achei que tinha alguma coisa errada. Eles estavam fazendo... no caso, né? Eles tinham tocado no Rock in Rio, naquela edição, depois eles fizeram um show em Sampa, que tinha no mesmo palco, na época, se não me engano, era o The Coach junto, não era? Exato, Aí, exato. Aí eles foram para Porto Alegre, daí eu comprei uma passagem de avião, eu ganhei o ingresso do Teddy, do Nenhum de Nós. Do Teddy
E é E diferente. foi Def Leppard e The Who. Sim, exatamente. Nossa, eu Exatamente. chorei muito nesse show. O Teddy olhava para mim e eu tava em prantos, assim, né? Cada música do The Who que tocava, cada imagem que tinha no telão. E quando eu vi que o baterista, então, era o filho do Ringo Starr, né, meu? Foi espetacular, assim. Acho que foi o melhor show da minha vida esse, com certeza. Um dos, né, Um Edgar? dos. Um dos. Esse show foi muito bom. Eu acho que até eles comentaram que eu acho que foi um dos melhores shows que eles fizeram nesse retorno do The Who. Saiu uma matéria realmente falando que a cidade que eles mais curtiram tocar foi em Porto Alegre. Sim, sim. Foi Realmente. espetacular. Tava muito, muito legal. Isso é um ânimo para mim e eu acho que é um ânimo para todo mundo que tem uma banda, olhar as pessoas todos lá com quase 80 anos de idade, dando um puta gás, assim, sabe? Assim, tocando, fazendo um som espetacular, uma música melhor que a outra, com os vocais espetaculares, o Roger Daltrey cantando muito, o Pete Townshend tocando uma guitarra muito legal, a banda afiadíssima. Foi uma lição, assim, sabe? Você fala assim, nossa, eu tenho muitos anos, eu tenho bastante chão pela frente, sabe? Porque isso é uma coisa legal, isso é uma coisa bacana do rock, né? Você percebe hoje em dia artistas já idosos, né? Assim, acho que pessoas que em outras gerações já estavam aposentados há muito tempo, né? E os caras mandando bala, assim, né? Tocando muito. Esse show do The Who foi espetacular, assim. Pareciam meninos tocando. Verdade. Gurizadas em cima do Gurizada. palco, É literalmente. isso Né? aí. Gurizada, né? Que a gente costuma usar aqui os termos aqui no Sul, né? Muito Vem cá, bom. Edgar. Não rola uma turnê comemorando, então, mudança de comportamento? Tocar na íntegra? Que tal? Eu acho muito legal esses lances. Eu acho que a gente já fez, porque em 85 a gente comemorou, é que 40 anos para esse disco ainda falta um pouquinho, né? Mas é legal essas ideias. A gente fez o Psicoacústica um tempo atrás, a gente fez, quando fez 30 anos o disco, a gente fez uma turnê. E passou por Porto Alegre também, né? Passou por Porto Alegre também. Eu acho Uhum. bacana isso daí, eu acho super legal essas ideias de fazer o disco na íntegra. A gente tocou aqui em São Paulo, na Virada Cultural, a gente fez esse disco na íntegra, o Mudança. Por sinal, também esse foi um dos grandes shows, talvez, daí, da minha banda, um dos shows mais importantes, que foi no Teatro Municipal de São Paulo, né? Que foi aí naquele lugar que a gente ia para ver música clássica, né? Assim, música erudita, né? E, assim, punha a melhor roupa para ir no teatro e tal. De repente, estava naquele palco, assim, foi uma coisa espetacular, assim. E a gente tocou esse disco na íntegra, o Mudança. Eu gosto desses projetos, assim, sabe? Acho legal. É que agora a gente está fazendo 40 Falando, anos, então a gente tem que ver, a gente tem que dar um passeio em toda a nossa história, né? falando em álbum, e até mesmo, tem um lance especial que aconteceu contigo aqui no decorrer da pandemia, né? Que tu acabou fazendo um álbum caseiro, vamos dizer assim, Edgar, que se Absolutamente. auto-intitula Jogo das Semelhanças. Sim, Eu gostaria que tu comentasse um pouco mais aí, porque realmente, nesse meio tempo, tu abriu um canal no YouTube também, sim. né? Tu começou a, a dividir mais, né, dos seus trabalhos com os Sim. telespectadores. Como é que foi essa interatividade, se portar também essas novas tecnologias? Olha, bom, o meu canal no YouTube foi um convite de um pessoal que estava já há um tempo. Meu filho, Daniel, que é meu filho mais velho, né, o Daniel, ele sugeria já isso para mim, sabe? Falei, puta, pai, faz um canal no YouTube contando tuas histórias, falando sobre suas músicas e tal, né? Aí apareceu um pessoal bem bacana, eles fazem, inclusive, eu acho que eles cuidam do canal do Capital Inicial. É uma Tá. turma bem profissional, excelente e tal. E a gente começou a gravar, a gente fez uma primeira temporada, vamos dizer assim, né? E foi Uhum. uma experiência muito legal, muito bacana, assim, muito gostosa. Embora às vezes eu me sinto muito exposto, sabe? Assim, é uma exposição e tanto. Você paga um preço, né? Você tá lá falando sobre você, né? Tal. E eu sou uma pessoa um pouco tímida, assim, às vezes eu gosto de resguardar um pouquinho. Mas foi uma Sim. experiência espetacular, assim, sabe? Foi muito bacana.
E o jogo das semelhanças foi... Eu percebi assim, um momento que eu estava muito inspirado. Eu descia, eu morava num sobrado, eu descia na sala, pegava o violão e tocava umas coisas, saíam do nada, assim, músicas muito intuitivas. E aqui no Instagram, que eu acho que foi a minha grande rede, vamos dizer, né, é o Instagram, né, onde eu gosto mais de postar meus vídeos e postar fotografia, desde o gatinho, a minha neta, a música e tal. Eu comecei a postar os vídeos dessas músicas que eu estava fazendo. Aí começou a juntar, começou a ter algumas músicas, umas 8, 9, 10 músicas, 11 músicas. Eu falei, pô, tem um material bacana, aí o áudio delas é um áudio interessante, sabe? Porque eu estava ouvindo muito o Vítor Jara, sabe? Vítor Jara é um compositor chileno que morreu em 73. Então a obra dele era uns registros muito precários, vamos dizer assim. Não tinha muita tecnologia no som, mas as músicas eram belíssimas. Então eu falei assim, olha, essas músicas minhas estão muito bonitas também. Eu acho que eu não preciso levar essas músicas para um estúdio para gravar. Eu quero comprar essa ideia. Então, o áudio desse disco é o áudio do microfone do meu iPhone, do meu celular. Caramba! Sem passar por placa, nada. É só gravação. Como se eu estivesse falando agora, esse mesmo jeito. Pegar um violão, gravar e o som ficar legal. Isso aconteceu. Um som raiz. Sim, raiz. As músicas, elas não existiam antes de eu tocá-las. Porque elas são muito intuitivas, né? Eu tinha um tema na cabeça, toquei, ficou registrado, ficou bonito, ficou legal e foi pro disco. Por isso, e aí, como tem algum errinho aqui, outro ali e tal, eu chamava o jogo dos 7 erros. Massa! Mas aí eu comecei a ver, por causa desse momento político, de muita polarização, né, de muitas diferenças e tal. Falei, cara, acho que o desafio maior não é ver mais as diferenças. Eu acho que o maior desafio hoje em dia é ver as semelhanças, né, entre as pessoas, né? As diferenças já estão muito evidentes, né? Vamos ver as semelhanças, né? Então mudou o nome para Jogo das Semelhanças, que eu achei um nome mais legal, mais saudável, mais que dá uma... questiona, né? Com um questionamento maior, assim. E ficou lindo, né? Virou um vinil. Quem não tem um vinil pode ouvir essas músicas nas plataformas, né? Spotify, Apple Music, Deezer, todas por aí. Maravilha! Eu amo esse disco, eu amo tanto quanto uns discos de estúdio, que a gente fica 3 meses, 6 meses trabalhando, sabe? Achei essa coisa intuitiva dele uma coisa muito bonita, assim, muito legal, que vale a pena. Eu fiquei muito feliz, fiz pela Vinil Brasil, né? Que é uma fábrica de vinis que tem aqui em São Paulo, que deram um disco transparente, cristal, com áudio, ficou excelente. As pessoas ouvem e falam, e não acreditam que foi gravado no microfone do meu celular, né? Isso é bacana. Vão lá no canal, então, do Edgar, e confiram, então, esse trabalho aí. Sim, sim. Falando em trabalho, tem um lance especial aqui também, peraí, deixa eu achar aqui que eu me perdi aqui na minha... Cadê aqui? Tem um lance, peraí. Aqui já foi. Ah, sim, aqui, ó. Tem um puta disco, né, inclusive, do Ira, que a gente precisa falar, tá, Edgar? Claro. Chamado Ira. Chamado Ira. Sim. Tem música inédita, inclusive. Todas. Tá, tem música inédita, todas. Eu queria falar de um destaque especial aqui para o clipe da música Mulheres à Frente da Tropa. Ah, que legal. Tá? Inclusive, e tem outro destaque também, tá? Uma música cantada aqui com a grandiosíssima, né, em parceria da cantora Virginie, da banda Metrô, grande banda aí da década de 80 também. Vem com essa junção aí, né? Recordar os recuerdos da década de 80 com esse pessoal, né? Olha, é uma coisa muito bacana. A Virginie era uma amiga da mesma geração, uma banda muito importante, uma banda como o Metrô, que fez muito sucesso, né? E a gente se conhecia desde esse comecinho mesmo, assim, né? 83, eles já estavam aí tocando e o Ira também. E a gente começou a trocar umas figurinhas, começamos a conversar. Era antes da pandemia, ainda não tava rolando a pandemia, mas a gente começou a conversar. Ela me mandou uma música
e ela só tinha uma ideia, ela só tinha um verso, não posso mais ficar. Ela só tinha essa ideia desse verso. E ela falou que tinha essa ideia desse verso e tinha a música, mas não sabia a letra. Aí eu fiz uma letra para ela, fiz uma música, uma letra, né, bem que eu achei muito legal. Ela se amarrou na letra e já fez uma versão em francês para a letra. Então essa música chama Efeito Dominó, que está nesse disco. Ela é uma música bilíngue, porque a primeira parte é cantada em português pelo Nazi e a segunda parte a Virginie canta em francês. É chiquérrimo, na verdade. Ficou muito É um bonita. luxo. É um luxo, porque a Virginie tem uma voz belíssima e é a língua nativa, né? Embora ela tenha nascido no Brasil, mas ela vive na França há muitos anos já, né? E ficou espetacular. Eu convido as pessoas a ouvirem, assim, que ficou belíssima. Assim como Mulheres à Frente da Tropa, tem um videoclipe lindo que foi gravado numa ocupação aqui em São Paulo, ocupação 9 de julho, né? Que é um lugar que tem um trabalho maravilhoso, onde tem muitas famílias que moram num prédio aqui em São Paulo. E eles cederam esse espaço para a gente. Então tem todo um aspecto feminista, né? De uma luta das mulheres que a gente reconhece cada vez mais, né? Puta, já há muitos e muitos e muitos anos, né? E tem esse reconhecimento. Esse disco do Ira tem um fator muito forte feminista. Tanto na criação da capa, foi feita pela Mayla, que é uma artista plástica espetacular, que ela é de Curitiba, se não me engano, mas mora em São Paulo. A Virginie canta nesse disco. Tem a Marisol, que é uma cantora espetacular, cantava flamenco, que ela mora na Espanha, que ela gravou 2 músicas nesse disco também. A Silvia Tape, que é minha companheira, ela tem 2 parcerias com ela nesse disco. Até tem cordas nesse disco. Uma das pessoas que toca corda é a Ana Maria, que estudava comigo no ginásio, ainda por cima. Muito legal Ai, que tocar com ela. máximo! Então tem essas presenças. A Bárbara Eugênia, poxa, estou esquecendo da Bárbara. Tem uma música, tem uma parceria nossa, né? Que é a música do Assobio, Chuto Pedras e Assobio. Então essa presença feminina é muito forte nesse disco. Eu acho muito legal. Foi um trabalho bacana, feito por uma banda masculina, com essa testosterona toda que o Ira sempre teve, sabe? Acho que foi uma coisa bem legal, uma atitude bacana que a gente teve e ficou um resultado maravilhoso. Trabalho esse que com certeza vocês vão dar um pequeno spoiler agora no próximo sábado em Porto Alegre, né, Edgar? Claro, claro. Então, assim, a gente está tocando, como é uma turnê de 40 anos da banda, a gente valoriza todos os anos da banda. Então tem músicas do começo da nossa história até esse nosso trabalho mais recente, né? Então tem músicas desse nosso último disco, sim. Elas combinam bem com as antigas também. Tem um comentário aqui, inclusive, deixa eu voltar aqui, deixa eu ver se eu consigo voltar aqui. A parte em francês é uma doçura, um encanto, uma delicadeza. Luciana Campos aqui comentou. Ah, obrigada. Depois a gente vai dar um salve para todo mundo aqui. Passando rapidamente aqui, ó, Edgar. Oi, tá me vendo? Tá me ouvindo? Foi incrível, show. Deu um pau aí, né? Tá. Deu um cortezinho? Aí, ó. O Fábio comentou o seguinte: foi incrível o show do Ira de João Rock em São Paulo, esse 2022. Parabéns, maravilhoso. Obrigado. Aqui também, Edgar. Essa pergunta é interessante. Edgar, qualquer letra pode virar um rock? Olha, se você fizer um rock bem feito, talvez sim. Eu acho que sim. Eu acho que qualquer letra pode virar um rock. Agora, se for uma letra boa, melhor, né? De preferência uma boa letra, né? Eu acho que porque abobrinha e besteira já não precisa ser rock, né? Pode ser qualquer ritmo. Né? Eu acho que é muito legal uma letra boa, né?
Que eu acho que hoje em dia, com tantos escritores, tantos poetas bacanas que tem, né? Você fazer uma letra besterol, eu acho que, como eu disse, eu acho que tem espaço para tudo, na verdade, né? Tem espaço para coisas mais intelectuais, coisas mais profundas e coisas mais superficiais também. Né? Tá valendo, tudo vale. Sendo bom. O meu primeiro show foi o do Ira, no Palácio das Convenções, do AMB, Vivendo e Não Aprendendo. Uau, Ah, o pessoal sim. aí, hein? Se Pô, puxando, hein? isso tem no YouTube, esse show. Esse show tem no YouTube. Se alguém procurar aí, Ira Vivendo Aprendendo, lançamento, alguma coisa assim, você vai ver no YouTube esse show. O YouTube é espetacular, né? Eu acho incrível. Tu tá gostando do YouTube? Tu gostou dessa brincadeira, né, Edgar? Não, eu gosto do YouTube para pesquisar, né? Para pesquisar, você acha tudo lá, né, cara? Tem uma banda que você ouviu falar, de repente você vai lá no YouTube e tem um show dos caras, né? Uhum. Tem entrevistas, tem imagens, né? Tem um monte de coisas. Eu pesquiso muito no YouTube. Eu até pago uma graninha no YouTube para não ter publicidade, sabe? Porque é um saco, né? Aqueles comerciais lá. Vale a Perfeito. pena, assim. Um abraço, Edgar. Sou super fã do Ira. Não vejo a hora de chegar sábado para ver vocês em Porto Alegre. Massa. Sei A lá. Karine, a Karine comentou aí. Valeu. Bom, pergunta, qual o caminho do próximo álbum mais lírico, mais político? Olha, eu acho que é importante um próximo álbum, viu? Porque esse disco ser lançado durante essa triste pandemia, né? Cortou um pouco o barato dele, sabe? Assim, eu acho que fica um disco mais para nossos fãs mais próximos, os caras mais que gostam muito do Ira, que vão atrás e tal. A gente não teve oportunidade de fazer shows de lançamento, sabe? De divulgar de uma maneira legal, né? Assim, então, acho que ficou um gostinho ainda de material inédito, sabe? Então, acho que o próximo disco do Ira, eu gostaria que fosse um disco que falasse muitas verdades, assim, sabe? Eu acho que verdades internas, assim, eu acho que uma banda com mais de 40 anos, passando por loucuras que o Ira passou, brigas, relacionamentos conflituosos, né? Relações pessoais difíceis também. Eu acho que tem muita coisa para falar, assim. Eu acho que a gente tem um legado aí para as próximas gerações de uma coisa mais introspectiva, às vezes mais existencialista, uma coisa que o Ira sempre visitou, assim, de certa maneira, né? Mas eu acho que é bacana a gente botar na nossa música o que a gente viveu nesses anos todos no Brasil, politicamente, emocionalmente, né, socialmente, amorosamente, né? Todas as experiências são legais para colocar no papel e a gente fazer um novo disco. Eu espero que sim. É uma forma de, tipo, passar a régua. Esse disco Ira, de certa maneira, já tem isso, sabe? Tem uma autocrítica forte nesse disco, sabe? O amor também faz errar. Tem algumas letras aí que faz dá um olhar para si nesse disco. Tem um olhar muito forte para nós mesmos nesse trabalho. Eu acho que esse é um caminho bacana para a gente fazer para o próximo disco. O próximo, Perfeito. vamos ver. O pessoal aí tá, a MS que usa, agradecimento, obrigado por responder e vejo vocês no Circo Voador aqui no Rio. Opa, também, que é um lugar que é espetacular. Adoro tocar no Circo Voador. Tanto quanto Porto Alegre. Eu amo, amo, amo o Rio. Gravar um disco e não ter clipe ou qualquer registro de imagem não dialoga aí com o público atual? Tu não acha? Pergunta aqui do pessoal. Ah, sim, eu acho que cada vez mais a música está ligada à imagem, né? Cada vez mais, né? Tudo está ligado à imagem, né? O rádio
O rádio hoje, os caras transmitem... Você põe uma câmera dentro do rádio para ver a pessoa falar, né? Tem jogos de futebol que os caras ficam mostrando o narrador em vez do jogo, né? Tá uma coisa muito louca isso aí. E eu acho que está cada vez mais essa conexão, já há muito tempo, né? Sempre teve essa viagem do videoclipe e tal. Eu confesso que eu estou um pouquinho cansado dessa coisa, sabe, do videoclipe ser uma historinha que tem a cara, que tem o personagem, que tem a roupa, sabe, que tem figurino, que faz uma história e tal. Eu um pouquinho cansado disso, mas eu acho legal, assim, eu acho que faz parte, tem que mostrar a cara, tem que dar a cara, né? As pessoas têm que saber. O Ira é uma banda que a gente se preservou muito nesse lance de televisão e tal. Então tinha muita gente que conhecia as nossas músicas e não conhecia a nossa cara. Tipo, no primeiro disco, segundo disco, né? Porque a gente não gostava de fazer televisão, a gente fez muito... Vocês deram uma de Led Zeppelin? Ah, de certa maneira, sim, né? O LED fez uma coisa interessante, né? Eles se preservaram e de repente lançaram um filme, né? Tá, estourou, né? The Songs Remains the Same e tal. E Sim. foi muito bacana. E mesmo assim, você vê no YouTube, você vê um monte de coisas do Led Zeppelin, do comecinho e tal, né? Eu acho bacana esse mistério também que se guarda, sabe? Um artista. Eu acho que não precisa também escancarar, sabe? Aparecer em todo lugar o tempo todo, tá por aí fazendo caras e bocas, sabe? É legal ter um pouco de mistério, um pouco... E eu acho que a nossa escola do Ira, essa coisa do punk, do pós-punk, tem um pouco isso, sabe? Um pouco de resistência. Não é... Apesar da gente ter música em novela, da gente ter sucesso, muita coisa, a gente tem ainda um pouco do mistério que o punk tinha nos artistas, sabe? Um pouquinho dessa resistência de não ser uma banda tão fácil assim de você ter acesso, sabe? Preservar um pouquinho, eu acho, é sempre interessante, eu acho legal. E interessante. Faz bem. Ah, não, claro que faz. Dá para dizer assim, aquela coisa de ser um lado B. Exatamente. Eu gosto muito disso. Eu fiz um show, um show que eu ainda estou fazendo, assim, que agora já passou dos 40 anos, mas assim, eu chamava de 40 anos de lado B. Uhum. Que era um projeto que eu apresentava as minhas músicas e tal. Eu acho 40 anos de lado B, eu acho que é uma coisa que todo mundo podia ter, sabe? Assim, não ser somente o mainstream, né? Não ser só o palco principal, não é só as músicas de sucesso, mas mostrar o trabalho em si, né? Muita coisa bacana, né? Muita coisa legal. E às vezes não chega ao conhecimento do público. E tem muita coisa. Ah, deixa eu só virar aqui um pouquinho aqui. Eu quero ver se eu consigo te colocar na íntegra. Bruno Velin, sim. Olha, eu abri o programa de hoje do Entrevista de Atitude falando de ti, meu amigo. Ele está nos assistindo aqui, demorou um pouquinho para chegar aqui na nossa live, mas já abri o bate-papo de hoje falando de ti e da pergunta. Mas eu quero ver se eu consigo reproduzir para o Edgar, inclusive, ouvir, porque merece ouvir esse áudio aqui de ti, meu amigo. Deixa eu só aumentar. Vamos ver se tu consegue ouvir aqui, Edgar, esse áudio, que é sensacional, na íntegra. Vamos ver se eu consigo colocar aqui. Vamos ver se vai sair muito baixinho. Peraí. Cara, isso aí foi quando que estourou o Acústico MTV, cara. Eu me lembro que eles tocaram na Blue Up, antiga Blue Up, depois se tornou a Unid Master Hall. Aí eu assisti eles na Blue Up, assisti na Unid, assisti no Planeta Atlântida, assisti lá no Grêmio Pratense, Nova Prata, assisti o lançamento do Invisível DJ, assisti o Edgar solo. O Edgar é o Guitar Hero, né? Não adianta. O cara é uma lenda. Eu tenho foto com o Nazi, foto com ele. Eu tive uma vez, quando eu fui viajar, tava indo pro Japão, cara, encontrei eles no aeroporto, nos anos 2000. E eles estavam saindo da sala VIP, daí eu bati foto com eles. Na época era máquina de filme, né? E aí a última foto com os Candurra terminou o filme. E eu digo, tu quer ver que essa bosta aí vai queimar? Eu não vou ter a foto dos Candurra. Dito e feito, cara, não aconteceu isso. E aí depois eu fui com ele no lançamento do Invisível DJ. Mas tá louco, cara. O cara é fantástico demais. Que legal. Tu chegou a ouvir? Pô, seria sem ouvir. Será que ele vai no show? A gente pode tirar essa foto. Vai estar um pouco atrasada, mas vale a pena, né? Fazer uma foto atual.
Esse show, Olha aí, Bruno! o Ira, essa coisa do Japão, acho que é 95, 1995, se eu não me engano, que a gente fez uma pequena turnê no Japão, que foi uma experiência espetacular também. 95. Ai, gente, que legal. Tá aí, Bruno, ó, leva a família e vai curtir o show sábado. Ai, no Auditório Araújo Viana. Bom, eu gostaria, Edgar, eu vou ler aqui os comentários aqui. Eu gostaria, nesse meio tempo, Edgar, que tu fizesse o convite especial para nossa audiência aí, para comparecer sábado no Araújo Viana. Bom, mais uma vez um show do Ira em Porto Alegre, que é sempre uma coisa muito maravilhosa, muito especial para a banda. É um reencontro com velhos amigos e com uma turma muito bacana, que gosta muito, que a gente sabe que é uma turma roqueira, conhece bastante o nosso trabalho. Passou uma amiga minha. Só um segundinho. E vai ser um prazer poder reencontrá-los nesse lugar tão bacana, Araújo Viana, né? Um espaço tão grande, né? Tão legal, onde o Ira já teve o prazer de tocar, a gente já fez alguns shows aí. Então vai ser nosso grande reencontro aí, com essa imensa nação Ira, roqueira de Porto Alegre. E de região também, né? Que lindo! O Bruno comentou aqui, ó, eu e minha pitoca de 8 meses não tem como. Tem sim, né, Edgar? 8 meses dá para levar tranquilo, né? Bota um cotonetezinho, bota um protetor auricular que vale. Dália Edgar, um dos melhores guitarristas que passaram por este Brasilzão. Tom Miller, grande fotógrafo, meu querido. Ó, beijo pra ti. Obrigado. Obrigadão. Ai, gente. Só para encerrar aqui, Edgar, você está sempre acompanhado com Stratos? Seria uma referência ao Hendrix ou gosto e preferência? O Flávio tá pedindo aqui. Tá. Olha, eu acho que eu fiz muitos shows com uma Fender, com a guitarra Fender Stratocaster, né? Tem uma verdinha que é muito clássica, que eu usei muitas vezes. Mas hoje eu estou muito apaixonado por uma outra marca, que é uma guitarra chamada Vox. Que originalmente ela é inglesa, mas a Vox que eu tenho, ela já é desses tigres asiáticos, assim. Eu acho que ela é da Indonésia, se não me engano. E eu sou louco por ela. Ela tem um timbre que se assemelha muito com uma outra guitarra que eu gosto muito, que é a Janine Supersonic, que é uma guitarra brasileira, que eu usei também, gravei o primeiro e o segundo disco com a Janine Supersonic. E ela tem esse timbre meio bem cristalino, assim, que eu gosto bastante. Mas a Fender, só do Jimi Hendrix, né? Ter uma Fender, você já tem vontade de ter uma também, né? E ele ser canhoto como eu, assim, dá mais vontade ainda de ter, né? Então... é uma guitarra maravilhosa, isso aí. Olha aqui, ó. Quando eu encontrar almoçando no Vegano, posso pedir uma foto? Outras vezes fiquei com vergonha. A Ana aí tá pedindo. Pode pedir, imagina, não tem problema. Só espera eu mastigar primeiro. Espero comer, e aí a gente faz a foto com o maior prazer, não tem problema. Eu acho muito Tu sabe que... eu fico muito feliz. Tu sabe que... falar comigo. Claro. Tu sabes que sábado eu vou levar meu chimarrão, né, Edgar? Pode levar. Curte o chimarrão? Eu gosto de chimarrão. Eu não tenho muito hábito de tomar aqui em São Paulo, não. Mas sempre que eu vou, eu adoro tomar. É excelente, né? Sabe que eu tinha uma amiga que ela colocava uma bala, um drops. Ela colocava um Halls. Drops de menta? Nossa, é muito estranho, né? Não. Aí ferrava com o chimarrão, porque é uma bebida amarga, né? É a mesma coisa que tu fazer o chimarrão e colocar uma colher de açúcar, né, tchê? Aí não, né? Nossa, dá, né? Olha aqui, gente. Edgar Scandurra, meu convidado especial dessa noite no Entrevista de Atitude. Raquel, obrigada. Os canhotos são especiais. Ela comentou aqui. Obrigado, deve ser. Banda, então, o Ira, com seus grandes clássicos da década de 80, mais recente álbum, estarão sendo desfilados no próximo sábado em Porto Alegre, no Auditório Araújo Viana, tá? Todos mais que convidados. Relembrando, então, que tem uma realização da Ops Entretenimento e da Agência Cigana. Tem
os últimos ingressos ainda disponíveis, então corra e adquira o seu. Uau. Eu vou te fazer essa pergunta aqui, tu não precisa mais responder agora, porque daí eu vou fazer o meu merchan final dos meus apoiadores, que é para encerrar esse bate-papo. Eu vou te fazer a pergunta, tu pensa, depois tu me responde. Tá? Quem é o Edgar Escandurra hoje? Tem um tempinho para pensar? Tem. Olha aqui, ó, o Entrevista Atitude Especial dessa terça-feira esteve no oferecimento. Então, muito bem, aqui está da Imobiliária Marinha, Casa do Seu Negócio, do restaurante Clube União, também conosco aí o senhor professor de Kickbox, o senhor Alessandro Brave, sua saúde em primeiro lugar, a pousada Casinha de Varanda, onde a sua viagem acontece, eu adoro esse merchan, tá? Fica aí em Tuiuti, distrito de Bento Gonçalves, Uau. Também conosco o grandiosíssimo fotógrafo que inclusive estará sábado fazendo cliques aí de vocês, senhor Alex Vitola, ele que tem aí a direção final. E H2 Físico, musculação, fisioterapia e muito mais. Quem é Edgar Escandurra? Cara, é uma pergunta bem difícil, né, para responder assim de pronto, assim. Mas eu acho que eu sou uma pessoa que aprendeu muito na vida, assim, com muitos erros e acertos, né? Eu descobri que a música é realmente a minha grande ferramenta de comunicação com as pessoas. Eu sou uma pessoa que amo o que eu faço, amo a música, e eu procuro desconstruir uma pessoa que durante muito tempo teve alguns vícios de hábitos, assim, que com o tempo a gente vai aprendendo as coisas. Eu acho que o Vivendo e Não Aprendendo, que é o nome de um disco do Ira, né, foi durante muito tempo uma bandeira para mim, porque eu acho que não aprender significava não aceitar os valores impostos pela sociedade, então tinha um pensamento anarquista aí. Eu acho que hoje eu chego num amadurecimento que eu acho que eu vivo e aprendo bastante, sabe? E esse aprendizado eu procuro passar para minha música, para meus filhos, para meus amigos, para minhas amigas, e vamos seguindo, é isso aí. E quem sai ganhando é eu e toda essa galera que nesse meio tempo aqui curtiu o nosso bate-papo de hoje, Edgar. Legal. Pode ter certeza. Que bacana. Meu querido, muito obrigada. Obrigado por você. Portanto, nos Obrigado, vemos valeu. sábado, então, no Araújo Viana. E até uma próxima. Até. Bye. Gente, obrigada por tudo. Boa noite, até. Ficamos por aqui, então, mais uma edição do Entrevistas de Atitude. Tchau, gente. Valeu.